Você já teve a sensação de que a sua vida parece andar em círculos? Você promete que agora vai ser diferente, que dessa vez você aprendeu a lição, que não vai cair no mesmo erro de novo, que melhorou. Mas aí passa um tempo e quando você percebe, está vivendo algo muito parecido com o que era antes. Às vezes até muda a situação, pode mudar pessoas, lugares, mas lá no fundo parece que o resultado ele sempre continua o mesmo. Você já parou para pensar por que isso acontece? Por que algumas pessoas parecem repetir os mesmos erros durante anos? E eu não estou falando de um erro ou outro específico, não. Eu estou falando de padrões comportamentais. Aquele tipo de coisa que você olha e pensa, putz, não é possível. Não é possível que eu esteja passando por isso de novo. Talvez você viva entrando em relacionamentos muito parecidos. Talvez você comece várias coisas e nunca consiga terminar. Talvez você viva se sabotando justamente quando as coisas começam a parecer que está dando certo. Ou talvez exista aquela sensação de que você está sempre voltando para o mesmo lugar, mesmo tentando mudar, mesmo decidindo mudar. E sabe qual que é a parte mais frustrante disso? É que muitas vezes você sabe, você percebe isso, você enxerga, mas continua repetindo sempre os mesmos padrões. E aí vem aquela conclusão pesada, né? Que talvez o problema seja você, que talvez você simplesmente não consegue mudar. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui muito importante. Talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez não seja falta de disciplina. Talvez exista algo que está acontecendo dentro da sua mente que você ainda não percebeu, que você não sacou. Porque a verdade é que ninguém acorda de manhã e decide estragar a própria vida. Ninguém vai chegar, acordar e falar assim: ah, hoje eu vou me sabotar. Hoje eu vou cometer exatamente o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Só que, mesmo sem perceber, a gente acaba fazendo isso. E isso acontece porque existe uma diferença enorme entre aquilo que você quer conscientemente e aquilo que a sua mente aprendeu a repetir, o que ela padronizou. E na maior parte do tempo, a mente funciona no automático. Você acha que está escolhendo, que está decidindo, mas não está. Mas muitas vezes está só repetindo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos. Pensa comigo, já reparou como algumas pessoas mudam de relacionamento, mas vivem o mesmo sofrimento? A pessoa é outra, a história é outra, é outro ritmo, mas no final parece que é o mesmo filme. Ou aquela pessoa que vive começando algo novo, cheia de energia, toda empolgada, segunda-feira é o recomeço, agora vai, sabe? Aquela energia positiva, agora vai dar certo, dessa vez vai ser diferente. Só que alguns dias depois, tudo desanda, tudo volta de novo para o mesmo lugar, e aí ela começa a pensar: putz, acho que eu não tenho disciplina mesmo, eu não nasci para isso. Mas será que é isso mesmo? Ou será que existe um padrão ali funcionando por trás dos bastidores ali? Porque aqui está uma coisa muito importante aqui para se pensar. Nem sempre o problema está na situação. Às vezes, o problema ela está na forma como a nossa mente aprendeu a reagir a essas situações. A maioria das pessoas olha para a vida e pensa: o problema foi por causa daquele emprego, o problema foi porque aquele relacionamento, aquela pessoa, o problema foi por causa daquela fase. Mas quase nunca ela faz a pergunta mais importante da vida dela: o que está repetindo dentro de mim? Porque às vezes o cenário muda, mas a reação ela continua a mesma. As pessoas mudam, mas o medo é sempre o mesmo. Os objetivos mudam, mas a autossabotagem ela tá lá vivendo ali e aparecendo sempre quando você mesmo mais precisa. E isso acontece porque a mente ela aprende padrões, ela aprende formas de se proteger, ela aprende a identificar aquilo que parece seguro, mesmo quando aquilo não te faz muito bem. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Seu cérebro, ele não está tentando fazer você crescer. Ele está tentando te manter seguro.
E segurança quase sempre significa uma coisa, que é familiar, estagnação, mesmo quando o familiar machuca, mesmo quando o comum te prende, mesmo quando ele te impede de viver algo melhor. É por isso que às vezes as pessoas voltam para situações que prometeu nunca mais voltar. É por isso que certos hábitos eles continuam acontecendo, mesmo quando ela sabe exatamente o prejuízo que isso vai causar. É por isso que tanta gente continua repetindo comportamentos que já jurou de pé junto abandonar. Porque no fundo, a sua mente, ela tá fazendo assim, ó, isso eu já conheço. Eu sei como sobreviver aqui. Eu vou para esse lado de cá. E aquilo que é conhecido parece ser mais seguro. Mesmo quando o seguro não é saudável. Agora pensa numa coisa aqui. Quantas vezes você já disse para você mesmo o seguinte: dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou mudar. E depois de um tempo percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa de novo. Talvez o problema não seja a falta de inteligência, talvez não seja preguiça, talvez não seja incapacidade. Talvez exista um padrão invisível guiando suas decisões sem que você perceba. E existe uma pergunta que pode te ajudar a enxergar isso com muito mais clareza. Quais problemas continuam aparecendo na minha vida? Não é um episódio isolado, tá? É um padrão. O que continua se repetindo. E, principalmente, o que todas essas situações têm em comum? Talvez a resposta comece a aparecer aqui. Porque quando você começa a perceber a repetição, os padrões, você começa a enxergar melhor isso. E quando você enxerga o padrão, finalmente dá para lutar contra o sintoma. Porque o erro quase nunca é o problema principal. O problema é aquilo que continua produzindo o erro. A maioria das pessoas, elas tentam mudar o comportamento. Pouca gente tenta entender o que está por trás desse comportamento. E isso muda tudo. Então, da próxima vez que você perceber uma repetição na sua vida, faz uma pergunta diferente. Em vez de você ficar se perguntando coisa do tipo, como é que eu paro com isso? Como que eu deixo de fazer isso? Começa a perguntar, o que a minha mente ela está tentando evitar? O que é rejeição? É fracasso? Vergonha? Sei lá, crítica? Alguma dor? Algum relacionamento passado? Porque todo padrão, ele nasce por algum motivo. Mesmo os que te prejudicam. Às vezes, ele surgiu para te proteger. Só que aquilo que te protegeu pode estar te prejudicando e te limitando hoje. E aqui está algo muito importante que eu queria que você lembrasse. Você não consegue mudar aquilo que ainda não consegue enxergar. A mudança, ela começa quando você começa a perceber, quando você para de olhar para o erro e começa a olhar para o mecanismo que está criando esse erro. Porque aquilo que você não entende sobre você mesmo acaba controlando a sua mente. Então, talvez a pergunta mais importante não seja essa de ficar, nossa, por que isso aconteceu de novo? Por que eu sempre prometo e não consigo cumprir as minhas promessas? Talvez seja qual padrão dentro de mim continua criando esses resultados. E se você gostou desse vídeo e desse tipo de conteúdo, não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema que você está passando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.